Chamar a Indira aqui, que a Indira vai ver com a Fundação Municipal de Saúde como é que está a situação do tratamento, as inúmeras pessoas, centenas de pessoas que procuram os hospitais todos os dias por esse motivo, esses sintomas de doenças que são associadas a esse período do ano, o período mais úmido do ano aqui no Piauí. Como é que está essa situação, Indira? Olha, Tiago, o Galego falou aí, não é só ele não, viu? A cidade inteira está na mesma situação. Um mês de chuva já é suficiente para aumentar o volume de atendimento nos hospitais, tanto na rede pública como também na rede particular de saúde, e aumentar principalmente o desespero das mães, né? Com tantas crianças doentes pela cidade inteira. E tem virose de todos os tipos. Tem a da diarreia, que dá infecção intestinal, tem também muita gente com problemas respiratórios, com infecções respiratórias, com gripe, com coriza, e o resultado é um mal-estar geral. E a gente vai saber agora como é que está sendo feito esse esquema de atendimento na rede pública e também que orientações a gente pode dar, principalmente aos pais, com a doutora Amparo Salmito, que é médica e infectologista. Boa tarde, doutora Amparo. Qual foi o volume, o aumento nesse volume de atendimento na rede do SUS? Bom, nesse período que vai mais ou menos esse ano, foi a partir já do mês de fevereiro, mas geralmente quando as chuvas começam, entre os meses de novembro, dezembro até março, que é o período mais chuvoso, os meses mais chuvosos são fevereiro e março, nós temos problemas vários, né? O principal problema, e que nós estamos vigilantes nisso, é a questão do acúmulo da água, o acúmulo da sujeira, porque nesse período você vai ter uma série de doenças diarreicas causada principalmente pela proliferação de moscas, porque na realidade a mosca ela senta, né, nas fezes, na urina, na sujeira e vai sentar na alimentação, no copo que você limpou, no prato que está limpo, no talher. E aí ela transporta não só vírus, transporta bactérias, transporta protozoários, tipo ameba, tipo giardia, transporta também ovos de aumento, como ascaris, ancilóstomo e outros agentes. Então, isso leva a um aumento das doenças diarreicas, né? Então, as doenças diarreicas, o grande nó dessa questão e que a gente precisa combater é o fato de combater a desidratação. A diarreia leva à desidratação e o fato da desidratação se tornar grave é que leva à mortalidade. Quem são as pessoas que mais pagam o preço maior? São as crianças, menos de 5 anos, menos de 1 ano, e são as pessoas de mais de 60 anos. Então, nesse momento, a gente recomenda não acúmulo de água, porque na outra vertente nós temos o aumento de quê? De dengue, zika, chikungunya e agora febre amarela, né? Então, aqui não é pelo acúmulo d'água, mas é pelo mosquito que vai injetar o vírus. Aqui não, é por contato e além de ser viral, pode ser bacteriana, pode ser protozoário, pode ser por verminose. Doutora Amparo, o Tiago tem uma pergunta lá do estúdio, vamos ouvir. Pois não, Tiago? Colocou idosos, pessoas acima de 60 anos no público de risco. Agora eu gostaria de saber, quando essa pessoa reúne outra condição, por exemplo, de estar um pouco acima do peso e de ser sedentária, como o nosso amigo Galego que está com a gente aqui no estúdio, há uma chance de complicar mais ainda a situação, doutora Amparo? Olha, o excesso de peso, o sobrepeso, ele sempre termina complicando. Você tem um exemplo muito claro, quando você tem um paciente com diarreia grave, com desidratação e que tem excesso de peso, até para fazer uma hidratação venosa, a gente tem dificuldade de pegar a veia, não é? Mas hoje a gente tem a hidratação oral, que é aquele envelope diluído num litro d'água e que pode ser adquirido nas unidades de saúde, ou então se é de madrugada, não pode sair de casa, está chovendo, pode fazer o chamado soro caseiro, que é aquele um copo d'água com a colherzinha de sal, 2 colherzinhas de açúcar, e aí você também hidrata. A gente pode se hidratar também com outros líquidos que nós temos em casa, com água de coco, com os soros que nós preparamos. Então, o importante é não deixar desidratar. Doutora Amparo, uma dúvida muito frequente. Que sinais indicam a desidratação? Para mãe de bebês, de crianças muito pequenas ou até pessoas que cuidam de idosos, que momento é o sinal de alerta? O sinal de alerta, o primeiro deles todo,
é o aparecimento da diarreia, né? Fezes amolecida, ou fezes aquosa, ou então numa situação mais grave até sangue e pus nas fezes, né? Mas o habitual, o do dia a dia é aquela diarreia amolecida, né? Em criança pequena, às vezes ela facilmente torna esverdeada ou com muco ou com sangue. Então, os primeiros sinais, no caso da criança e no caso do adulto também, é o que? Ele vai ficar enfraquecido, vai ficar molinho, e aí tem alguns sinais como sede intensa, né? Às vezes agitação, ou então no estágio mais adiantado, a criança ou o adulto pode ficar largado na cama. Nessas situações de gravidade, tem que ir imediatamente para o posto de saúde para fazer a hidratação venosa. Em casa, se ele está aceitando o soro, se ele está aceitando a hidratação, então você pode ficar fazendo essa hidratação em casa. Mas se piora, tem que levar de imediato para o serviço de saúde para se tomar uma posição. E como você tinha perguntado no início, nesse momento também nós estamos aí com o aparecimento dos casos de gripe, mas também a gente já tem programado a questão da campanha de vacinação contra a influenza, que vai começar no final de abril até começo de maio, né? Então, o mais justo é termos cuidado com o acúmulo de água suja, água limpa ou água suja, por conta de tudo isso que pode acontecer. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, doutora Amparo Salmito, e fica esse alerta a todo mundo, todo cuidado é pouco, principalmente com os casos de desidratação. Tiago.